Saudações, senhores comandantes. Olá, prezadas amigas e amigos do nosso canal. Hoje estou aqui no escritório junto com o comandante Camargo, para trazer-lhes mais uma história. Bom, eu sou a comandante Raquel Ducati, e quero em nome de nosso comandante Camargo e de nossa tripulação, dar-lhes as nossas boas-vindas a bordo da Camargo Transportes Aéreos Virtuais Rotatur. Hoje será uma história duplamente triste. Bem no que eu saiba, o voo Papa Bravo 099 da Panair do Brasil com destino ao Rio Grande do Sul era um voo regular de passageiros, que partiu no dia 28 de julho de 1950, uma sexta-feira ensolarada, do aeroporto da Base Aérea do Galeão, hoje conhecido como Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Seu destino era a capital gaúcha, Porto Alegre. Seria um voo direto com pouso na Base Aérea de Gravataí, hoje Base Aérea de Canoas, que era naquela região um aeroporto com pavimentação asfáltica que suportava aeronaves de grandes portes. Porto Alegre tinha então o aeroporto de São João, que era de pista de terra, porém tinha toda a infraestrutura de equipamentos como radares de monitorização. Porém este seria um voo que nunca chegaria a seu destino. E, devido a ele a um outro voo que ocorreu exatamente 2 dias depois, foram os responsáveis por causar a maior comoção em Porto Alegre, no Brasil e na América do Sul. Então, antes de começarmos nossa história, deixe seu like aí embaixo, isso ajuda o nosso canal a ter mais indicações de vídeos. E se você não é inscrito, se inscreva. É fácil, é só clicar aí no canto inferior da tela no comandante. Então sente-se em sua poltrona, pois hoje iremos contar a triste história do voo 099 da Panair e o voo da SAVAG Sociedade Anônima Aviação Aérea Gaúcha, que estão ligadas a um único fato.
Na fatídica história de hoje eu vou falar sobre o Lockheed Constellation número 2062, que foi usado no voo 099, e do Lockheed L-18 Lodestar. Bem, o primeiro foi fabricado em meados de 1945, na planta de Burbank, na Califórnia, Estados Unidos. A aeronave, que havia sido encomendada pela Pan American World Airways ou PAN, a qual receberia o registro November Charlie 88862, não chegou nem a prestar serviços para a companhia norte-americana, uma vez que ele foi enviado diretamente para a Pan Air do Brasil. Nesta época a Pan Air era uma subsidiária controlada pela Pan norte-americana, mas, já em processo de transferência de ações para controladores brasileiros, onde receberia o prefixo Papá, 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 Charlie e Golf. Esta aeronave fez a sua inauguração em um voo do Brasil para a Itália, no dia 3 de outubro de 1946, isto é, saindo do Rio de Janeiro, base aérea do Galeão, indo para Roma, na Itália. Suas escalas foram na cidade do Recife, aqui no Brasil, depois foi para a cidade de Dakar, no Senegal, e, por fim, em Lisboa, Portugal, de onde decolou e pousou em Roma, capital italiana, perfazendo 5.339 milhas ao longo de 24 horas. Desde sua estreia na Pan Air do Brasil, Lockheed Constellation não apresentou nenhum problema grave que pudesse ser mencionado, pois estava sempre com suas manutenções em dia. Bom, vamos adiantar o tempo. Chegamos no dia 28 de julho de 1950. Faziam exatamente 12 dias da final da Copa do Mundo daquele ano, que ocorrerá aqui no Brasil, e a final estava marcada para ser no novo estádio recém-construído para a Copa. Era o então Maracanã, no Rio de Janeiro, onde seria disputada entre Uruguai e Brasil. Mas infelizmente o Brasil perdeu para o Uruguai, ficando com o vice-título. Mas nossa história não é futebol, mas sim aviação. Então vamos voltar para nosso caso. Bom, o voo Pan Air do Brasil 099 decolou da base aérea do Galeão às 15 horas e 47 minutos. Já iniciava com um grande problema, pois estava atrasado em 6 horas. Isto é, desde a hora prevista de embarque, que estava agendada para ser às 9 horas e 30 minutos da manhã daquela sexta-feira. Como eu disse, eram 6 horas de atraso em relação ao horário de seu embarque inicialmente agendado. Fato este ocorrido devido a um defeito em um dos motores da aeronave, que precisou ser substituído e testado em voo de inspeção. O tempo daquela manhã estava firme com sol no Rio de Janeiro, temperatura era agradável, o teste do motor fora tudo perfeito, a aeronave estava agora liberada para o embarque e voo, ao qual foi feito. Após a autorização da torre solo, o voo 099 taxiou até a cabeceira da pista 1-5. Dado o horário, o voo 099 decolou graciosamente do Rio de Janeiro. Os relógios marcavam exatamente 15 horas e 47 minutos. Seguiu-se então todos os procedimentos. No comando, o experiente comandante Eduardo Henrique Martins de Oliveira, que estaria completando 10.000 horas de voo naquele tipo de aeronave, e que receberia uma grande homenagem da companhia por seus amigos e companheiros de empresa. Ele era auxiliado pelo seu primeiro oficial copiloto Alonso Alfredo Fernandes Soares, também com bastante horas registradas de voo naquele modelo de avião. Na cabine, além do piloto e copiloto, era composta pelo rádio operador Paulo Ramos Figueiredo e pelo mecânico de bordo ou mecânico de voo Alonso Tavares de Araújo. O trecho que ele faria passaria por cima de Curitiba, margeando suas praias, Florianópolis, e por fim chegaria à cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que ficava aos arredores de Porto Alegre. Seu pouso estava previsto para ser às 18 horas e 40 minutos daquele fatídico dia. Bem, depois de eu ler várias vezes os relatos sobre o acidente, em vários lugares aonde o comandante pesquisou, e, após eu assimilar o fato ocorrido com o voo 099, eu pude chegar à seguinte conclusão: é como dizem,
Quando as coisas não estão para dar certo, é melhor voltar para a cama, pois não vão dar certo mesmo. Olha, tudo estava apontando para isso. Acredito eu que tenha todos os fatos iniciais contribuído para o fatídico dia. Por que disto, vocês devem me perguntar. Ora, vamos lá. Então eu lhes contarei o ocorrido. Primeiro fator: o voo 099 saiu com o atraso devido ao problema do motor. Segundo fator: o horário de sua chegada seria à noite, uma vez que nesta época do ano no Rio Grande do Sul escurece bem mais cedo. Terceiro fator: o clima na região porto-alegrense não era nada favorável naquele dia, uma vez que uma frente fria estava estacionada sobre a região, provocando o acúmulo de nuvens baixas, nevoeiros e chuvas locais. E, quarto fator: a base aérea de Gravataí tinha pista boa, mas não tinha iluminação, e só recebia voos visuais ou VFR. Então vamos aos dados. O voo 099 transportava 44 passageiros, muitos dos quais estavam em férias no Rio de Janeiro, que havia sediado a Copa do Mundo de 1950. Ele tinha 6 tripulantes. Estava sendo pilotado pelo comandante Eduardo Henrique Martins de Oliveira, que estava prestes a completar suas 10.000 horas de voo naquele tipo de aeronave. Isto em sua carreira. Tal fato seria comemorado festivamente pelos diretores e colegas da Panair do Brasil. O comandante era conhecido, chamado carinhosamente como Comandante Edu. Uma das curiosidades: ele também era um dos fundadores e porta-estandarte do famoso Clube dos Cafajestes. Como falei, segundo os boletins meteorológicos, havia uma frente fria estacionária entre Porto Alegre e Florianópolis, causando grandes turbulências e chuva leve na capital gaúcha. Após algum atraso em rota, causado pelas condições climáticas desfavoráveis, o Constellation iniciou os procedimentos de aproximação visual para pouso na base aérea de Gravataí. Eram 18 horas e 45 minutos. O pouso, porém, acabou sendo abortado, devido às más condições de visibilidade. Então seguiu-se uma ação de arremetida. Durante a segunda tentativa de aterrissagem, o comandante Edu perdeu contato com a torre, necessitando de mais uma nova arremetida. Agora já eram 19 horas e 20 minutos. O comandante Edu falou pelo rádio com a Torre de Canoas. Torre Canoas. Panair Papa Bravo 099 está em voo de arremetida, sobrevoando Gravataí, sem contato com a Torre de Canoas, sem teto de visibilidade. Panair Papa Bravo 099. Na escuta. Atento, Panair Papa Bravo 099. Na escuta. Panair Papa Bravo 099. Está copiando Torre Canoas. Panair Papa Bravo 099. Está copiando Torre Canoas. Responda, por favor. O rádio neste momento ficaria em silêncio. Era ouvido somente chiados. Esta seria sua última transmissão, pois, logo na sequência, o Constellation viria se chocar contra o Morro do Chapéu, localizado atualmente entre os municípios de Gravataí e Sapucaia do Sul, por volta das 19 horas e 25 minutos, 5 minutos depois da sua última comunicação, explodindo logo em seguida. Com a explosão, parte do avião fora lançada a 2 quilômetros de distância. Tamanho foi a violência de seu impacto, ao qual foi deflagrado um incêndio na área, debelado apenas 2 horas mais tarde. Devido ao difícil acesso à área, as equipes de resgate levaram 2 horas até chegarem aos destroços, quando constataram a morte de todos os tripulantes e passageiros. Os trabalhos de remoção dos corpos carbonizados e limpeza da área, comandados pelo então Coronel Olímpio Mourão Filho do Exército Brasileiro, levaram vários dias, devido à extensão da área em que foram espalhados os destroços.
Bom, este foi o relato do primeiro acidente. Agora, para ajudar, 2 dias após a tragédia do voo 099, teria mais para entristecer a nação brasileira. Como se diz, quando algo que tem que acontecer acontece, neste voo da Panair era para estar a bordo então senador Joaquim Salgado Filho, que foi o primeiro-ministro da Aeronáutica do Brasil. Mas, ele deu sua passagem para um amigo que tinha mais urgência do que ele de chegar, remarcando sua ida para Porto Alegre, viajando pela então Varig, onde fez um voo excelente, chegando a Porto Alegre normalmente. Isto é, bem antes do acidente da Panair. O senador Salgado Filho até chegou a ir no velório de alguns amigos conhecidos por ele, que pertenciam à alta sociedade em Porto Alegre, eram empresários, comerciantes e socialites. Bem ocorre que 2 dias depois, ou seja, dia 30 de julho de 1950, um domingo, o senador Salgado Filho viajaria para São Borjas, no Rio Grande do Sul, para uma fazenda de seu grande amigo e político Getúlio Vargas, que estaria se candidatando-se à presidência da República, e Salgado Filho para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele então fretou um avião da SAVAG, Sociedade Anônima Aviação Aérea Gaúcha, que possuía uma pequena frota de Lockheed modelo L-18 Lodestar. Era um bimotor, que podia pousar e decolar de pistas muito pequenas do tipo grama, terra, cascalho, etc. Por uma coincidência dos fatos, este voo era pilotado pelo próprio dono da SAVAG, o então comandante Gustavo Kramer, que era tido como um ás da FAB. O comandante Gustavo Kramer era um bom conhecedor da região para onde se destinavam. Nesta aeronave, além do piloto, estavam o copiloto, um radiotelegrafista e um atendente. Além dos tripulantes, estava o senador Salgado Filho, um parente de Getúlio Vargas, e 4 passageiros da comitiva de Salgado Filho. Este voo partiu de Porto Alegre do aeródromo de São João às 11 horas da manhã. O tempo permanecia encoberto por nuvens e nevoeiro fino. Ao meio-dia e 20 minutos fez contato pelo rádio avisando que acabara de passar por Santa Maria. Seria esta a sua última comunicação, pois poucos minutos depois, às 13 horas, hora local, devido à persistência de mau tempo que prevalecia na região há 2 dias, o comandante Gustavo Kramer decidiu se arriscar, mesmo sem autorização da Torre de Canoas, que solicitara a ele permanecer em voo IFR, que é o voo por instrumentos. Mas ele, contradizendo as ordens, talvez no intuito de não frustrar o senador Salgado Filho, por não conseguir localizar a fazenda Itu, passou para um voo VFR, que é o voo visual. Para tanto, ele precisou baixar sua altitude por conta e risco, com isso descendo um pouco mais do que o teto das nuvens, na esperança de ter uma melhor visão. Porém, ele estava muito baixo com relação à altitude de segurança e o solo. Seu intento fez com que eles viessem a colidir com o topo de uma árvore alta, com isso arrancando a asa esquerda da aeronave. A pancada violenta fez com que o Lockheed L-18 Papapá Sierra Alfa pendesse para a direita e viesse a chocar-se violentamente contra um morro chamado Cerro Cortellini, na cidade de São Francisco de Assis. No choque violento, a aeronave se espedaçou, matando seus 10 ocupantes instantaneamente. No relatório final da investigação sobre o acidente, feito pela equipe especializada da aeronáutica, apurou-se que o Lodestar da SAVAG voava nivelado, e que tinha seus motores operando normalmente, na direção magnética de proa em 310 graus. Seus flaps, bem como os trens de pouso, estavam recolhidos, o que levou à conclusão final de que o comandante tenha baixado para a altitude VFR devido à visibilidade reduzida pela chuva fina que caia no momento do impacto, bem como pela nebulosidade baixa formada. O comandante Kramer não pôde pressentir a vegetação alta do local, levando ao choque contra uma das copas de uma das árvores locais, ao qual decepou a asa esquerda do bimotor, arrancando-a com o motor esquerdo, e, devido ao fato da mesma, fez a aeronave pender para a direita, a qual levou ao choque final contra o morro. Uma curiosidade, esta mesma aeronave sinistrada, estava marcada para em seu retorno da fazenda Itu para Porto Alegre, trazer o então senhor Getúlio Vargas, para suas campanhas de eleição.
Na época de ambos acidentes, muitos voos eram direcionados para a base aérea de Gravataí, hoje base aérea de Canoas. Isso porque ela possuía pistas longas e pavimentadas, que comportavam aviões de grande porte como os Constellation, mas tinham um grande problema, que eram a iluminação, e operava apenas em condições visuais, o que não era recomendado a voos noturnos, ainda mais com pouca visibilidade. Já em contraste ao mesmo, o aeródromo de São João, localizado em Porto Alegre, contava com instrumentos para auxílio aos pousos, iluminação, porém não possuía pistas pavimentadas, sendo sua pista de terra, o que não possibilitava aeronaves de grande porte. Fato este que contribuíram para os acidentes. Bem, a comoção gerada com os desastres foi tamanha, que o aeródromo de São João seria rebatizado posteriormente como Aeroporto Internacional Salgado Filho, e de Aeródromo de Bagé com o nome do comandante Kramer, que após os acidentes, como sempre falamos, que nenhum acidente na aviação não é em vão, apesar de suas baixas, contribuem sempre para a melhoria e segurança, não sendo diferente no Rio Grande do Sul, que por ordem do governo federal, foram feitas todas as reformas para melhorias dos aeroportos Salgado Filho e obras na então base aérea de Gravataí ou base aérea de Canoas, obras estas que haviam sido paralisadas durante o período da Segunda Guerra Mundial. O número de radares de vigilâncias e condições de pistas pavimentadas, entre outros benefícios, foram imediatamente aplicados. Com isso, o aeroporto Salgado Filho foi dotado de um novo terminal de passageiros e de pistas pavimentadas, acabando assim com as dificuldades de operação de grandes aeronaves. Esta soma destes dois acidentes foi considerado, então, o pior acidente aéreo do Brasil e da América do Sul até então registrados. Por causa deste acidente foram feita uma homenagem na música popular brasileira ao comandante Henrique, com letra dos compositores Fernando Lobo e Paulo Soledade, que criaram a marchinha de Carnaval Zum Zum, que foi interpretada por Dalva de Oliveira no Carnaval de 1951. Como sempre, mesmo após 70 anos passados, nós da Camargo Transportes Aéreos Virtuais Rotatur nos sensibilizamos e deixamos nossa solidariedade às famílias que foram enlutadas naquela fatídica data, e até hoje trazem consigo a imensa saudade de seus entes queridos que se foram. Assim, aqui falaremos os nomes de todos que estavam a bordo do voo 099. A tripulação: comandante Eduardo Henrique Martins de Oliveira, copiloto Alonso Alfredo Fernandes Soares, rádio operador Paulo Ramos Figueiredo, mecânico de voo Alonso Tavares de Araújo, comissário de bordo Derois Iviote Pinheiro, aeromoça Maria Helena Murrey Ribas, e também ao segundo copiloto Quirlando Domênico Savio, que estava a bordo indo para a base de Porto Alegre. Agora aos passageiros, ao qual alguns nomes, se não estiverem corretos, peço nossas mais singelas desculpas, pois de onde foram buscados os relatos, os dados já estavam muito apagados. Que foram: Adilia Passos da Cunha, Alice Veiga, esposa de Coraci Prates da Veiga, advogado e diretor da IAPTC de Porto Alegre; Balduino da Rigo, promotor público de Porto Alegre; Ceci da Rigo, esposa de Balduino; Brasiliano de Moraes, advogado; Carmen Rotifus Fernandes, Carmen Silva Fernandes, 18 anos; Eliana Malha Fernandes, 13 anos; João Rocha Fernandes, Quimico, pai das meninas; Mara Helena Fernandes, 14 anos. Esta criança deixou-nos um fato curioso, que foi o seu diário, onde ela escreveu sobre o dia anterior ao acidente. Na manhã daquela sexta-feira fatídica, dia 28, a menina, que era passageira, viajava com sua mãe e suas duas irmãs de 13 e 18 anos, era aluna do Colégio Bom Conselho em Porto Alegre, que retornava com toda a sua família das férias no Rio de Janeiro. Escreveu em seu diário, que foi achado ainda intacto: quinta-feira, dia 27, foi o dia mais formidável do mundo. Fiz passeios, apreciei pela última vez a maravilhosa viagem que fiz a esta encantadora cidade, e aprontei as malas para voltar ao Rio Grande e rever minhas amiguinhas. Estou louca de saudade.
Na sexta-feira, 28 de julho, vovó fez tudo para conseguir um lugar para vir conosco no Constellation, mas não conseguiu, teve que ficar no hotel OK. Nos acordamos às 6:30 da manhã, mas às 7 horas nos avisaram que o avião só ia sair às 10 horas. No galeão, nos deram o aviso que sairíamos às 3 horas da tarde. Já dentro do avião, agora são 6:15 da tarde, vamos descer em Porto Alegre. Já. O diário de Mara Helena parou neste ponto. Pouco depois disto tudo acabaria. Edmundo Pereira Paiva. Valentina Pereira Paiva, esposa de Edmundo. Francisco Buni, industrial dos Moinhos riograndense. Guarani Frota. Maria Antonieta Frota. Rosa Yara Frota, 18 anos, estudante. Helena Ieda Zaducliver, 15 anos. Luísa Zaducliver, esposa de Maurício. Maurício Zaducliver, presidente do Clube Cruzeiro. Ilse Krause Dietrich. Yara Krause Dietrich, 9 anos. Ione Krause Dietrich, 5 anos. Irma Valiera. Italo Vitório Nock. Ivertachi Guerra Blesmani, professor e diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. José Carlos Berta, exportador de arroz. José Luiz Blesmani Berta, então filho de 12 anos do ex-reitor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Júlia Blesmani Berta, então filha de 12 anos do ex-reitor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Luiz Blesman Berta, 12 anos. José Maria Filho, engenheiro. Lídia Dornelles Franciosi, foi uma lindíssima socialite de Porto Alegre. Manuel Maltes. Maria Gay. Young Pedro Gay, diretor-gerente do Diário de Notícias de Porto Alegre. Agricultor. Otávio José da Silveira. Ralph Montley, norte-americano, gerente de venda da Atlantic Refining em Porto Alegre. Sadi Maisonave, corretor. Shirley Tavares, 12 anos. Silvia Giaconi. Teodora Lopes, esposa de Tucidides Lopes. Vitória Fabret. Zenir Alta, professora de 29 anos. Infelizmente, neste trágico acidente foram levada a vida de 8 crianças. Mais uma vez queremos deixar às famílias os nossos sentimentos. Então, pessoal, espero que tenham gostado de saber de mais um relato a respeito destes trágicos acidentes, que ficaram nos anais da história, mas que contribuíram muito para a melhoria e a eficácia na segurança dos voos de hoje. Então deixem seu like aí embaixo, comente sobre o que vocês acharam, e compartilhem com seus familiares e amigos. Não se esqueçam de se inscrever se não for inscrito, e de acionar o sininho de notificações. Nós queremos agradecer ao Sr. Tobias Hartmann, que fez a sugestão e nos pediu um vídeo sobre este acidente. Então, pessoal, faça como seu Tobias, assim que pudermos faremos vídeos sobre os assuntos que vocês sugerirem. Queremos também agradecer aos nossos novos inscritos e também ao nosso fã-clube do Facebook, bem como a todos que nos acompanham, pois graças a todos vocês, podemos trazer e levar até vocês matérias como esta. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado por nos acompanhar neste vídeo, e até um próximo vídeo. Um beijo aqui da comandante Raquel. Tchau, pessoal. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Boeing 747-8 from Rotator in partnership with Emirates and American Airlines. We welcome the flight ahead 12 hours and 15 minutes to Miami.